Boa noite, amados irmãos, e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja com cada um de nós neste dia, o dia de domingo, o dia que o Senhor fez para nós. Portanto, com muito prazer e alegria no meu coração, e que nesta manhã nós possamos começar meditando na palavra do Senhor. E eu gostaria então de ler um texto da palavra de Deus para cada um de nós, para você que nos assiste neste momento. Estamos gravando esta live para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Nós vamos estar lendo o texto que se encontra lá em Êxodo, capítulo 12, que nos diz assim a palavra do Senhor, onde fala da instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos.
eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Vamos orar neste momento. Nosso Deus e Pai Celestial, estamos, Senhor, na Tua presença, Pai. Porque o Senhor diz na Sua palavra que nós deveríamos buscar ao Senhor enquanto o Senhor pudesse ser achado, e invocar o nome do Senhor enquanto o Senhor estava perto. Ó Deus querido, nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel, um Deus verdadeiro e que não nega a Tua palavra. O Senhor cumpre, ó Deus, as Tuas promessas para com o Teu povo. E nós neste momento, ó Deus, buscamos o Teu nome, invocamos o Teu nome, clamamos a Ti, ó Pai, neste momento, para que possamos receber do Senhor, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia, a Tua presença, Senhor, que ela se faz notória neste lugar e em nossas vidas, Pai. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção e a revelação do Teu Santo Espírito, ó Deus, para esta palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Esse texto de Êxodo, capítulo 12, fala que entra um pouco na história do povo de Israel. Eles estavam ali no Egito, como todos nós sabemos, e que entrou o povo de Israel no Egito através de uma alma, e essa alma foi José. Depois ali de alguns anos, após o grande sofrimento de José, também vai a família de José, o seu pai e todos os seus filhos. E aquele povo cresceu, o povo multiplicou na terra do Egito, de maneira tal que o povo passou a ser escravo. Mas o texto vai dizer que, um texto um pouco antes, vai dizer que naquela época, depois daquele faraó que conheceu José, levantou-se um outro faraó que não conhecia José. E eles viram que o povo de Deus, o povo hebreu, era um povo muito fértil, um povo que estava crescendo, e eles ficou com medo, preocupado, porque aquele povo poderia se unir com os seus inimigos e então brigar com eles. Portanto, eles falaram assim, vamos prender esse povo, vamos castigar esse povo no trabalho pesado. Mas quanto mais eles pesavam a servidão do povo de Deus, mais eles cresciam, mais o número deles era o maior. Portanto, resumindo como nos diz a história aqui, resumindo um pouco, para que possamos avançar. É uma história muito linda, uma história maravilhosa, uma história que nos enche os nossos olhos de lágrima e o nosso coração de alegria, poder conhecer um pouco da história do povo hebreu. E quando o povo hebreu estava crescendo no Egito e o rei Faraó então combinou com as parteiras
das mulheres hebreias, para que quando nascesse os filhos, homem, que as parteiras deveriam matar, jogando no rio Nilo. E quando nascessem as filhas, elas deveriam poupar. Mas Deus deu graça para as parteiras, deu graça para as hebreias, as suas filhas, para que os filhos homens não fossem mortos. De maneira tal que aí nós vemos a história que nasce Moisés, e Moisés então ele é preparado por Deus, e Moisés é colocado no rio Nilo, dentro de um cesto abetumado com junco, e Moisés ele foi achado. Muito bem, amados. Mas eu quero avançar um pouco mais aqui, falando da Páscoa, que foi a primeira Páscoa instituída. Mas para que eu possa falar da Páscoa, eu não posso deixar de falar também o antes. Porque nós sabemos que antes da Páscoa vem a sexta-feira, que nós hoje comemoramos, que é a sexta-feira da Semana Santa. A sexta-feira que é muito comemorada no mundo, e nós também. Mas o que significa a Sexta-feira Santa? A Sexta-feira Santa, ela significa para o povo cristão a morte de Jesus. Isso eu creio que você já tem o conhecimento, e se porventura você não tiver esse conhecimento, você que é cristão, talvez você que não é cristão e que vai acompanhar esse vídeo, você vai ficar sabendo que a Sexta-feira Santa, ela representa a morte de Jesus. Portanto, nós sabemos que existe a Sexta-feira Santa, que representa a morte de Jesus, mas também existe um dia nessa semana que é chamado também um dia que é santo, que é o sábado de aleluia. E o que representa, o que significa o sábado de aleluia? Nós vemos na história bíblica, na história do povo de Deus, e também na história do ensinamento católico, que o sábado de aleluia, ele representa nessa história a preparação para a ressurreição de Jesus. Então é uma história muito linda, que é digna de ser contada, é digna de ser conhecida, e além também da preparação para a ressurreição do corpo de Jesus, nós temos também aí uma lenda com relação a Judas Iscariotes. Nós vemos que no sábado de aleluia, nós vemos que há alguns bonecos que são confeccionados, e que aqueles bonecos representam Judas Iscariotes, aqueles que traiu Jesus. E ali nesses bonecos, eles são queimados na fogueira, eles são enforcados, eles são furados, chicoteados, porque ali também na história representa alguns tipos de morte que Judas morreu. Apenas uma história. E também chegando nesse momento tão marcante, que é a Páscoa,
o domingo de Páscoa. Mas o que representa a Páscoa para mim e para você? O que representa a Páscoa do Senhor para nós? A Páscoa do Senhor, ela representa a vitória. Ela representa a ressurreição de Jesus. E se nós formos olhar no contexto hebraico e também no grego, mas propriamente no hebraico, nós vemos que a Páscoa, ela significa passar além da marca, ou passar por cima. Então, esse é o significado da Páscoa, o domingo de Páscoa. Porque nós vemos no texto de Êxodo, capítulo 12, e quando Deus instituiu a Páscoa do Senhor, portanto a primeira Páscoa, nós vemos que Deus ali alertando Moisés e Arão para que eles então preparassem a Páscoa do Senhor. Percebe que havia animais que deveriam ser sacrificados, e aqueles animais teria que ser um cordeiro ou então um cabrito de 1 ano sem defeito. E foi preparado, e o sangue daqueles animais deveria ser aspergido sobre as ombreiras da porta, para que quando o anjo da morte passasse naquela noite, que seria do sábado para domingo, portanto já no final do sábado, o anjo da morte passaria sobre a cidade ou o país do Egito, e quando o anjo da morte passasse e visse aquele sangue aspergido sobre as casas, ali estaria o povo hebreu, para que a morte não viesse para ceifar os filhos, os primogênitos, dos filhos dos hebreus. Então nós vemos que o simbolismo da Páscoa é esse, a princípio na história, que é passar além da marca, ou passar por cima. Isso significa, no sentido espiritual para nossas vidas, que Jesus Cristo, ele veio, ele foi condenado, ele foi crucificado, ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós vemos que lá em Mateus e nos Evangelhos fala que a despontar o primeiro dia da semana, pela manhã cedo, e outros falam pela madrugada, foi Maria Madalena e a outra Maria para o sepulcro para ver o corpo de Jesus. E elas tinham levado as especiarias para abalsemar o corpo de Jesus. Significa para preparar o corpo de Jesus para a sua ressurreição. E a história diz que quando elas chegam ali no sepulcro, elas estavam confabulando umas com as outras, dizendo: quem vai remover a pedra para que possamos entrar para ver o corpo do Senhor? Mas quando elas chegaram no sepulcro, a pedra já estava removida. E estava um anjo ali sentado ao lado. E aquele anjo disse: o que vocês vieram buscar? O ente que morreu, o Jesus de Nazaré, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E nós conhecemos a história bíblica
E nós vemos que Jesus ressuscitou no domingo, segundo as Escrituras. Paulo ele vai falar também com relação a isso. Mas eu quero entrar no mérito dos benefícios da ressurreição de Jesus. O que verdadeiramente espiritual representa para nós, representa para a humanidade, representa para o povo de Deus, representa nas Escrituras a ressurreição de Jesus. Portanto, Jesus Cristo, para mim e para você, ou talvez você que ainda não conhece essa história da Páscoa, da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus no sentido bíblico, no sentido espiritual, é a vitória. É a vitória para aqueles que já verdadeiramente aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Como o anjo da morte que passaria por cima, lá no país do Egito, sobre o sangue daqueles animais, porque o sangue daqueles animais já representava ou tipificava o sangue de Jesus Cristo. Portanto, só o sangue do Cordeiro, e João Batista, ele fala lá em 1 João, ou seja, João Evangelho, capítulo 1, versículo 29, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele veio como Cordeiro de Deus. Aqueles animais lá no passado, portanto, como eu já falei e como está escrito, segundo as Escrituras, ele já representava o sangue de Jesus. E hoje eu e você, que já aceitamos Jesus Cristo, talvez você ainda que não aceitou Jesus Cristo, você tenha a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus Cristo e obedecer às Escrituras Sagradas. Aí sim, você também, o anjo da morte, passará por cima, porque o anjo da morte, ele vê em mim, ele vê em você o sangue do Cordeiro. Portanto, o sangue do Cordeiro é que perdoa todos os nossos pecados. O sangue do Cordeiro é que representa o nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, além de passar por cima, de passar além da marca, de passar por cima, então o dia de domingo, que é a Páscoa do Senhor, também representa ou seja, a vitória. Porque a nossa vida em Cristo Jesus não representa nada se Jesus Cristo não estivesse ressuscitado. Para pensar um pouco. Jesus Cristo, ele ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, seria hoje vã a minha fé, seria hoje vã a palavra de Deus, seria hoje vã a pregação do Evangelho. Portanto, a ressurreição de Jesus é a vitória. E Paulo, ele vai dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 15, lá nos últimos versículos desse capítulo. Portanto, versículos 57 e 58. Ele vai dizer: tragada é a morte, a sua vitória. Ó morte, cadê a sua vitória? Ó inferno, cadê o seu aguilhão? Portanto, o aguilhão da morte é a vitória em Cristo Jesus. E ele diz no versículo 58, portanto, meus amados irmãos,
que vocês devem estar firmes, constantes, sempre abundante no Senhor, sabendo que o vosso trabalho, sabendo que a vossa pregação do Evangelho, sabendo que a vossa vida está escondida em Cristo Jesus, sabendo que a vossa vida ela não é vã no Senhor, na obra do Senhor. Portanto, é a nossa vitória. A Páscoa simboliza a vitória. A Páscoa de Jesus, ela simboliza a redenção. Ela simboliza o resgate que Deus providenciou através de Jesus Cristo. Porque todos aqueles que Deus criou através de Adão e aqueles que nasceram através de Adão ou após Adão, nós temos a imagem e a semelhança de Jesus, de Deus. Sim, é isso mesmo. Você que está ouvindo esta live e que você que ainda não tem Jesus, não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você carrega. Quer você creia, quer você não. Você carrega a marca, você carrega a imagem de Deus sobre a sua vida. Porque o texto lá em Gênesis fala que Deus nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Portanto, nós somos a imagem de Deus. E esta imagem de Deus sobre nossas vidas, quando nós éramos ignorantes acerca de Deus, das coisas de Deus, eu não sei como que está a sua vida. Se você continua na ignorância espiritual, se você continua na rebeldia espiritual para com Deus. Mas lembre-se de uma coisa, que você é a imagem e a semelhança de Deus. E Deus, Ele quer resgatar, Deus, Ele quer ainda restaurar a sua vida, a vida daqueles que ainda não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele preparou esta redenção, esse resgate, tirar eu e você do lamaçal do pecado, da ignorância espiritual, para que verdadeiramente Deus resgate a sua imagem e a sua semelhança que está em nós. Para que possamos então, o sangue do Cordeiro aspergido sobre a nossa vida, então o anjo da morte, quando passar, não vai nos matar. Amém? Isso é maravilhoso. Eu gostaria que você analisasse, que você parasse, que você pensasse um pouco da responsabilidade que Deus tem para comigo e para com você. A palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a Páscoa do Senhor Jesus, ela é muito importante para as nossas vidas. Amém? Que você possa ficar com esta palavra, que esta palavra venha fazer a diferença na sua vida, que esta palavra venha fazer você verdadeiramente um servo de Deus, uma serva de Deus. E se você ainda não é, meu amado, minha amada, não passe desse dia sem tomar uma posição diante do Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar neste momento. Nosso Deus e Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por esta vitória, porque a nossa vitória, ela está baseada na ressurreição de Jesus. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder compartilhar esta palavra com cada um dos nossos irmãos e com aqueles que estão assistindo, vendo esta live, que o Senhor possa continuar abençoando. Que o Senhor, ó Deus, possa, meu Pai, ó Deus querido, trazer à memória de cada vida e que está
vendo este vídeo, para que a ressurreição de Cristo possa fazer parte desta vida. Eu oro ao Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero encerrar nesta oração, desejando a todos uma boa noite na presença do nosso Deus. Amém e amém. Graças a Deus.